Estou aqui hoje com a Aparecida Clarice, escritora, empresária. Ela é coach e mentora de mulheres e hoje nós vamos conhecer um pouco mais dessa história inspiradora dessa mulher que motiva outras mulheres. Ela ajuda a transformar a mentalidade e você virar a chave de pensamentos que estão te bloqueando e estão te impedindo de alcançar o sucesso na vida. Ela mesma pode falar muito mais sobre o trabalho. Com vocês, Aparecida Clarice. Seja bem-vinda. Obrigada, Bia. É um prazer estar aqui com você. Como você mesma disse, né? É grandioso a transformação, né, nossa no dia a dia. E quando você tem algo assim, né, uma mentoria, algumas ferramentas que te ajudam de alguma forma reconectar, né, desbloquear também, né, e aí você consegue ver de uma outra forma, com uma outra visão, com mais consciência, e isso faz com que você consiga atingir os seus objetivos. Isso é muito bom. E Cida, a gente íntimos, já conheço a Cida há um tempinho. É o pouco que eu conheço, assim, depois a gente pode contar como foi nosso encontro também. Claro. Como começou o seu caminho no autoconhecimento? Bom, o meu caminhar ao autoconhecimento, eu vinha passando por um momento muito delicado na minha vida. Eu perdi meu esposo, vai fazer 4 anos agora, né, que ele faleceu. Eu estava num momento que eu estava assim, não conseguia enxergar, né, para que caminho eu seguir. Então eu tinha muita conversa com Deus, né, pedia para que Ele me mostrasse um caminho, né, e que eu conseguisse enxergar, porque em algum momento ali eu parecia que eu não queria mais muito, sabe? Não fazia muito sentido mais a vida, né? Que perder uma pessoa especial, eu já estava há 27 anos com ele, tenho a minha família, filhos, né? E aí, de repente, fiquei sem ele e falei, meu Deus, e agora? Por onde eu devo começar, né? Então, eu tinha muito essa conversa com Deus. E, por algum motivo, assim, Deus colocou no meu caminho pessoas, né, principalmente assim, que me guiaram de uma forma que eu comecei a enxergar de forma diferente. Eu comecei a virar algumas chavezinhas e falar, não, peraí, faz sentido, não, continua, tem muita coisa para você fazer. E Deus foi me colocando esses caminhos na minha frente, né? Um deles foi fazer o método CIS, que fez com que eu virasse muitas chaves de algo que eu vinha perguntando a Deus, né, e não tinha resposta, que eu tinha muito ainda a contribuir. E aí eu descobri que eu poderia também incentivar muitas mulheres através da minha história, que nem tudo está perdido, né? A partir do momento que você consegue ter esse autoconhecimento de você mesma, né, e aí você entender qual é o seu propósito de vida, aí em cima disso você olha e fala, não, esse é o meu caminho, esse é o meu propósito. E foi bem isso que aconteceu comigo. E quando você se via nessa situação de desânimo, nesse lugar de entender ainda o que estava acontecendo com você, onde você não via forças para sair desse lugar, eu acredito que muitas pessoas estejam nessa situação. O que você diria, já que você conseguiu romper esse caminho, que às vezes a pessoa não tem a força de ir e fazer algo, por onde a pessoa poderia começar? Tá. No meu caso, né, como eu tive uma perda de uma pessoa muito querida, né, e aí depois veio o luto, então eu diria que o tempo, acho que é a melhor gestão para você entender o que vai acontecer. E nesse período, você ir se descobrindo que você realmente pode fazer isso. Então, se permitir a passar o processo do luto, Isso. se dar esse tempo, Isso. se acolher Isso. e aos poucos vai buscando conhecimento,
É importante conversar, né? É Com outras pessoas. É muito importante não se isolar, não ficar sozinha. Então, tentar entender quais são os seus sentimentos, né? A partir do momento que você entende ali quais são os sentimentos que está acontecendo com você e buscar ajuda, que foi o que aconteceu comigo, né? Porque eu fui buscar ajuda, né? Esse método CIS que eu falei para você, foram várias viradas de chaves que aconteceram comigo e me fortaleceu, né? Para que eu voltasse a ser a Cida que eu era antes, né? E continuar, falar, não parou, continua, né? Porque o fato de você se isolar, ficar sozinha, não ter pessoas ao seu lado, não é legal. Pois é, e em várias situações da vida, assim, você teve uma perda de uma pessoa, mas tem gente que tem perdas de trabalho, e aí se vê nesse luto, nesse lugar de introspecção, esse lugar de desânimo, de não fazer as coisas, várias perdas que podem te levar para esse lugar. E assim, a Cida tá aqui como exemplo vivo de que é possível você mudar a sua realidade. Então, você foi estudando, foi buscando ajuda. Nesses cursos você foi conhecendo mais pessoas. E como chegou no livro, esse aqui é o livro dela, Leoas. Eu vou deixar para vocês o link na descrição. Quem quiser conhecer mais da história, é um livro que são várias autoras. Bom, uma pergunta de cada vez, né? Como você chegou no livro e depois como é a dinâmica desse livro? Tá. Eu tô empolgada aqui porque eu faço um monte de perguntas de uma vez só. Mas vamos lá. Bom, como que foi que eu cheguei no meu livro, né? É uma história muito bonita, né? Como eu falei, né? Com essa trajetória, né? De você indo buscar pessoas, autoconhecimento, se entender. No meio desse caminho eu conheci uma amiga que estava lançando um livro e ela me chamou, falou, Cida, eu vou fazer o lançamento do meu livro, você não quer vir? E eu fui. E foi tão engraçado, assim, engraçado não, né? Foi uma coisa tão assim, divina, né? Que eu posso dizer, tão abençoada, que quando eu cheguei lá para poder cumprimentar ela, ela falou assim, Cida, o próximo livro é o seu. Eu falei, Senhor, eu recebo. E continuei ali aproveitando, né, aquele momento dela lá e parabenizando ela e tudo mais. E justamente naquele dia, quem era uma das meninas que eu conheci no meio do meu caminho, da minha trajetória, ela trabalhava na editora e ela ficou muito feliz em me ver. E aí quando ela me viu, eu falei, nossa, você é aqui, me deu aquele abraço tão gostoso, sabe? Aquela coisa gostosa. E ela falou assim, eu tenho uma novidade pra você. Eu falei, novidade? Eu falei, nossa, que dia abençoado esse, né? E aí ela falou, me chama que eu vou conversar com você. E aí foi onde eu recebi o convite para poder escrever o livro, fazer parte do livro Leoas, junto com mais 31, são 31 pessoas aqui, são 31 leoas que aqui dentro tem cada uma contando um pouquinho da sua história e é muito bonito. E cada uma conta uma história diferente que inspira. Você vê a força dessas mulheres leoas mesmo, que dá força pra gente, pra não desanimar e seguir. Não deixar se abater. Claro que quando vem algo ruim na vida, se acolher, dar esse tempo, conforme a Cida falou aqui, mas continuar, não parar. Exato. A vida continua, apesar de todas as circunstâncias, você ir em busca do seu propósito. E quando você recebeu esse convite de escrever o livro, como você se sentiu? Você falou, como que eu começo a escrever? Você já tinha essa experiência de escrever? Você gostava? Não tinha? Não. Mas eu tinha assim na minha cabeça, na minha mente, que um dia que se eu tivesse oportunidade, eu queria contar um pouquinho da minha história, né? Aquelas 3 coisas, assim, plante uma árvore, escreva um livro e tenha um filho. Eu não sei se essa é a mesma ordem, tá? Mas aí você já tem um filho
Já tenho 2 filhos. Já tem 2 filhos, já escreveu um livro. E já casei também, já tive a minha família. Já plantou uma árvore? A árvore ainda não, mas eu tô prestes a plantar a Então árvore. assim, você tá próximo dos 3 objetivos Se aí. a gente for pensar nisso, com certeza, eu tô bem perto. E aí como foi? Quando você falou, tá, eu aceitei, Isso. agora eu vou começar a escrever. O que você pensou? Por onde eu começo? Foi um momento bem assim, né, decisivo, né? Falei, meu Deus, e agora, né? Uma responsabilidade muito grande, né, em que escrever aqui. Então eu trouxe, né, a história da minha infância, da minha adolescência, a fase onde eu me formei sendo mãe, né? E tá muito bonita a história de como eu conheci meu marido, como que foi a trajetória, tem uma história linda por trás disso. E a superação, né, que foi quando eu perdi, eu também conto aqui como foi que eu consegui sair, né, desse momento tão difícil que foi recomeçar, né, recomeçar depois de 27 anos não é fácil, né, não é fácil. E você resgatar, né, aquilo, né, que de repente ficou adormecido, né, entender o que está acontecendo com você, te autoconhecer novamente e buscar. Depois disso, minha vida transformou de uma tal forma, muitas coisas, muitas bênçãos venham acontecendo. Eu sou muito grata por isso. Graças a Deus. E para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, da sua história, primeiro, leiam o livro, Leoas. Sigam a Cida lá no Instagram. O seu Instagram é @AparecidaClariceOficial. Oficial, isso. Sigam a Cida, ela está sempre postando lá. E você tem um trabalho também de mentorias. Aí agora a parte da escritora, que a gente já conheceu. E tem a Aparecida Clarice, que é mentora de mulheres. Como funciona? Tá. Eu faço parte, sou uma das integrantes da Rede Mulheres Inteligentes. É uma mentoria de mulheres que chama Renova Mulher. Nosso objetivo é fazer com que a gente acolha essas mulheres e faça uma mentoria transformadora, trazendo com que essas mulheres consigam atingir os seus objetivos. Mas de que forma? Essa mentoria, elas são 6 sessões. Ela acontece quinzenalmente, tá? É online, você consegue fazer da onde você estiver. E são 6 encontros e são com mentores diferentes, tá? Onde a gente traz expectativas, experiências diferentes para enriquecer a sua história, a sua vida. E tem mais também, para quem for fazer parte dessa mentoria, ela entra dentro de um grupo especial, tá? É um grupo especial só para mentoradas. E esse grupo, onde você vai ter trocas de experiências, né? Você vai ser acolhida ali naquele período, daquela etapa no seu processo. Então, assim, é diferente processo para qualquer tipo de situação que a mulher tiver. Pode ser na questão da carreira profissional, sim, na questão pessoal, de relacionamento. Sim. Então é esse trabalho de coaching. E cada sessão ela é aplicada por uma de nossas mentoras. E o bacana disso é que assim, mas não é uma coisa só específica. O tema ele acaba sendo compreendido para cada pessoa. Cada uma consegue ter uma visão diferente, interpreta aquilo, recebe aquela informação de acordo com o que ela está precisando. Então, o que acontece? Aí sim, ali cada uma dá o seu depoimento, né, de como que aconteceu, quais foram as transformações que ela obteve. Então, dentro dessas ferramentas, né, que a gente escolhe ali, entende direitinho o que precisa, então ela consegue acolher a todos, não é uma coisa específica, somente para um, tá? E aí esse grupo são até quantas mulheres? São 5 mulheres. São 5 mentoras. Isso. E sou eu e 5 mentoras, ou é um grupo de mulheres e mais as 5 mentoras? É um grupo de mulheres, né? E não tem, assim, é uma comunidade com vários membros? Não, a gente tem as
a gente abre essa turma, né? Tem a turma de Essas turmas são até quantas? São 20 mulheres. Ah, era essa a minha pergunta. São 20 mulheres. E aí nós estamos ali, presente. Mas aí cada sessão que ela acontece, são 6 encontros, né? Então cada um, naquele dia, uma faz a mentoria, mas a gente sempre tá junto. Eles é acolhido, né, naquele momento. Tem um grupo pra gente poder conversar, trocar experiência, tirar dúvidas. Isso é acolhido ali naquele momento. E para mais informações tem também o Instagram, que é o Rede Mulheres. Você entender como acontece. Conversar com a Cida é um privilégio, porque ela escuta de fato o que você está dizendo e eu tenho certeza que vai valer a pena você conhecer esse trabalho dela, que é muito legal. E tem a Aparecida Clarice, empresária, empreendedora. Hoje nós estamos aqui no município de Atibaia, interior de São Paulo, onde ela faz alguns trabalhos também com as mulheres empreendedoras aqui da região. Ela é empresária da própria vida, mas ela já teve o seu próprio negócio. Como foi, Cida? Conta pra gente. Tá. Pra quem não conhece, a minha formação, eu sou fisioterapeuta, trabalhei um tempo na área hospitalar, depois eu resolvi buscar novos conhecimentos e sair dessa área da área hospitalar e buscar a área da estética. Então eu fui fazer pesquisa de mercado, fui estudar, fui entender como que funcionava e aí eu montei uma clínica, ficava em São Paulo, ali perto da praça do Parque Água Branca, e eu comecei ela do zero, né? Montei o logo, preços, tudo. E aí quando eu me vi, falei, nossa, que bacana, que ficou muito bonito, sabe? Aí eu ia buscar clientes e tudo mais. Então foi um processo, né, que eu comecei do início, né, do zero, e de repente se olhar e falar, nossa, comecei a colher frutos, que seria, né, clientes aparecendo, gostando do meu trabalho, eu trazendo um trabalho diferencial, que é uma coisa que eu gosto muito, é sempre buscar novidades. Então, se desafiar. Desafiar, exatamente. E aí uma das coisas que eu trouxe para a clínica também era sobre o emagrecimento. Ah, nossa, agora começo de ano, todo mundo procura emagrecer, fazer. Então foi uma jornada muito bacana mesmo. Então eu trabalhava com pilares, né, que seria, eu falo que é uma pirâmide. A gente trabalhava com a estética, trabalhava com o professor educador físico, mas também trabalhava com a nutricionista. Então, assim, a gente conseguia ver rapidamente o resultado, a cliente ficava muito feliz em relação a isso. Você ficou quanto tempo, assim, com a clínica? Eu fiquei 2 anos. 2 anos. 2 anos. E era bem corrido, assim. Eu imagino que a sua rotina como fisioterapeuta no setor hospitalar era uma loucura, né? Plantão à noite, essas coisas. E depois com a clínica também, porque a demanda é grande. Exato, a demanda é muito grande. No início eu era daquelas né, que abria e fechava. Não sei se vocês já passaram por isso, mas o seu próprio funcionário, né? Mas depois aí foi crescendo, né? Então aí eu já fui vendo pessoas para poder me ajudar na recepção, nos atendimentos. Então isso foi muito bacana e eu comecei a buscar outras coisas para poder também contribuir com as clientes, para elas ficarem felizes. E nesses 2 anos de clínica, de ter o seu próprio negócio, o que você poderia dizer assim que você aprendeu nesse período que você levou assim para a sua vida? O que eu poderia dizer? Gente, se você tem um sonho, tira esse sonho da cabeça, coloca no papel e vai buscar conhecimento. Persista, insista que você consegue. Às vezes você olha assim e fala, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas é muito bacana você olhar para trás e falar, nossa, eu consegui. Que legal. Fica aí então essa mensagem da Cida, da Aparecida Clarice, que nunca desista. E se alguém falar que você não vai conseguir, deixa a pessoa falando pra lá e continua seguindo o seu propósito. Essa conversa foi muito agradável. Espero que a gente
tem a oportunidade de conversar mais uma vez para você contar sobre os novos projetos. E você só deu uma resumida, porque cada coisa da a Aparecida Clarice, escritora, tem muito mais coisa, muito mais história para o pessoal saber. Da Aparecida Clarice, empreendedora, empresária, tem muita coisa. E da Aparecida Clarice, também mentora, coaching, tem muito mais coisas. Então, gente, é só um pouquinho aí de quem é essa mulher maravilhosa. E quem tiver a oportunidade de conhecer será abençoado na vida. E no próximo, já vou até deixar um gancho pro próximo. A gente vai contar como foi o nosso encontro. Que foi um desses acasos, assim, algo que não dá pra explicar muito, mas foi no momento certo e na hora certa que a gente se conectou e tivemos a oportunidade de estar aqui hoje e fazer algo de bom para as pessoas. É isso aí. Ó, não percam. Não perca o próximo episódio. Até logo. Até.